A cavitação é um fenômeno físico que ocorre quando bolhas de vapor se formam e colapsam rapidamente em um líquido. Isso geralmente acontece em locais onde há uma queda brusca de pressão. Imagine que a água está fluindo em uma tubulação. Se a velocidade da água aumenta muito em uma seção, por exemplo, em uma curva acentuada ou numa válvula, a pressão nessa área diminui. Se a pressão cair abaixo da pressão de vapor do líquido, a pressão na qual o líquido se transforma em vapor àquela temperatura, pequenas bolhas de vapor se formam. Essas bolhas são levadas pela corrente do líquido para áreas onde a pressão é mais alta. Quando as bolhas chegam a essas áreas de maior pressão, elas colapsam violentamente, implodem. Esse colapso gera ondas de choque e microjatos de alta energia, que podem ser muito destrutivos. A cavitação não é um evento instantâneo, mas sim uma sequência de fenômenos que ocorrem em um líquido. Vamos detalhar cada fase. Tudo começa com uma queda de pressão em um ponto específico do líquido. Quando um líquido se acelera rapidamente, por exemplo, ao passar por um estreitamento na tubulação, uma válvula parcialmente fechada ou nas pás de um rotor, sua pressão estática diminui. Pense no princípio de Bernoulli, onde a velocidade do fluido aumenta, a pressão diminui. Curvas acentuadas, restrições e outros obstáculos no caminho do fluxo podem criar zonas de baixa pressão. Movimentos vibratórios, como os de um pistão de motor ou um fluxo altamente turbulento, também podem gerar flutuações de pressão. A pressão de vapor é a pressão na qual um líquido começa a se transformar em vapor, ou seja, ferver a uma determinada temperatura. Podemos usar a água como exemplo. Sua pressão de vapor é de 1 atm a 100 graus Celsius. Se a pressão sobre a água diminuir, ela pode ferver a temperaturas muito menores. Se a pressão local no líquido cair abaixo da pressão de vapor para aquela temperatura, o líquido ferve localmente, mesmo que a temperatura geral não seja alta. Uma vez que a pressão cai abaixo da pressão de vapor, o líquido se vaporiza naquela região, formando pequenas bolhas de vapor ou cavidades. É importante notar que essas bolhas não são de ar, mas sim de vapor do próprio líquido. A formação dessas bolhas geralmente é facilitada por núcleos pré-existentes no líquido, como pequenas partículas de poeira, minúsculas bolhas de gás dissolvido ou preso em microfissuras ou imperfeições da superfície. Esses núcleos agem como pontos de partida para a vaporização. As bolhas de vapor, uma vez formadas, são carregadas pelo fluxo do líquido. Elas se movem da região de baixa pressão onde se formaram para outras áreas do sistema. Este é o estágio mais crítico e destrutivo da cavitação. À medida que as bolhas são transportadas para uma região onde a pressão do líquido é maior que a pressão de vapor, elas perdem sua estabilidade. O vapor dentro da bolha se condensa novamente em líquido, e a bolha colapsa violentamente, ou seja, implode, em uma fração de milissegundo. O colapso não é um simples esvaziamento, é uma implosão tão rápida e poderosa que gera uma onda de choque esférica que se propaga no líquido. Essas ondas de choque são pulsos de alta pressão que, ao atingirem uma superfície, podem causar danos. As bolhas muitas vezes colapsam de forma assimétrica, criando um microjato de líquido em alta velocidade, centenas de metros por segundo, que atinge a superfície sólida mais próxima. A pressão gerada por esses microjatos pode ser altíssima, na ordem de milhares de atm. Mas por que o colapso é tão violento? Não é uma explosão, ou seja, energia se expandindo para fora, mas uma implosão, a energia se concentrando para dentro. No caso da implosão, o volume da bolha se reduz drasticamente em um tempo extremamente curto, concentrando a energia em um ponto minúsculo. Quando a bolha de vapor se forma, ela contém vapor do próprio líquido a uma pressão muito baixa. Quando essa bolha se move para uma região de maior pressão e o vapor dentro dela se condensa rapidamente, forma-se um vácuo quase perfeito. A pressão externa do líquido, muitas vezes maior que a pressão interna da bolha, atua para esmagar essa bolha. Sem o vapor para resistir, a bolha é colapsada por essas forças externas, de forma muito rápida e assimétrica. Uma grande quantidade de energia de pressão do líquido é focada em um ponto minúsculo em uma fração de microsegundos. Isso gera pressões localizadas que podem ser equivalentes a milhares de atmosferas, mesmo que a pressão média no sistema seja muito menor. Cada bolha de cavitação que implode age como um martelo microscópico, golpeando a superfície do material com uma força tremenda e focada. Milhões dessas marteladas por segundo levam à erosão progressiva e ao dano do material. Resumindo, a violência da cavitação vem da conversão abrupta da energia de pressão do líquido em energia cinética e de choque concentrada, resultando em microjatos e ondas de choque extremamente potentes que atingem as superfícies do equipamento. O impacto repetido de ondas de choque e microjatos nas superfícies sólidas, como pás de bombas, hélices ou paredes de tubulações, causam os danos característicos da cavitação. Os impactos arrancam minúsculos pedaços de material, criando pequenas crateras e buracos na superfície. Com o tempo, isso leva a um desgaste significativo e à falha do componente. O colapso das bolhas gera um som característico, muitas vezes descrito como se pedras estivessem passando pela bomba, e causa vibrações no equipamento. A presença das bolhas e a turbulência associada atrapalham o fluxo suave do líquido, reduzindo a eficiência de bombas e turbinas.
A energia liberada no colapso das bolhas pode gerar calor, elevando a temperatura local do fluido e do equipamento. Os sintomas da cavitação em bomba são redução no fluxo ou pressão do sistema, vibração fora do normal, erosão visível do rotor, falhas em vedações ou rolamentos, aumento no consumo de energia e ruído de cavitação. Resumindo, a cavitação é um processo destrutivo que ocorre devido à formação e colapso de bolhas de vapor em um líquido, principalmente em áreas de baixa pressão. Seus efeitos podem ser graves para a durabilidade e o desempenho de equipamentos. Quais as causas da cavitação? A primeira causa é a pressão inadequada de sucção, ou NPSH disponível insuficiente, quando a bomba está instalada muito acima do nível do fluido a ser bombeado, quando há válvulas, filtros, curvas e tubulações mal dimensionadas ou obstruídas, ou quando a temperatura do fluido está elevada. A segunda causa é a alta velocidade do fluido na entrada. Por exemplo, quando a tubulação de entrada tem diâmetro insuficiente. A terceira causa é a alta rotação do rotor, que pode criar zonas de baixa pressão nas extremidades das palhetas. A quarta causa é a entrada de ar no sistema, por vazamentos em juntas, conexões mal vedadas ou dentro do próprio fluido. A quinta causa é o projeto inadequado do sistema de sucção, com conexões de tubulação mal alinhadas, ângulos de entrada muito fechados ou uso de válvulas de controle incorretas. A sexta causa é a variação brusca na pressão de descarga, quando há obstruções ou válvulas de controle fechando muito rápido na linha de descarga. A sétima e última causa são os fluidos com propriedades voláteis, porque solventes ou misturas de baixa densidade têm maior tendência à cavitação, o que exige atenção redobrada à temperatura do fluido. Existem várias estratégias para evitar ou minimizar a cavitação, incluindo design adequado, projetar componentes como rotores de bombas de forma a evitar quedas bruscas de pressão. Controle de pressão, manter a pressão do sistema acima da pressão de vapor do líquido. Seleção de materiais, usar materiais mais resistentes à erosão por cavitação. É por isso que utilizamos materiais de ponta como o aço inox 316, que possui alta resistência à erosão por cavitação. Além disso, investimos em um design de rotor de inox específico, cuidadosamente desenvolvido para minimizar as variações bruscas de pressão, um dos principais gatilhos da cavitação. Mas a solução completa vai além da peça. Uma assistência especializada no projeto de sistemas e na instalação dos equipamentos é fundamental para garantir que todas as medidas preventivas sejam aplicadas corretamente, proporcionando a você tranquilidade e máxima eficiência operacional. Para isso, nossa equipe técnica auxilia com medidas para manter o NPSH disponível na entrada da bomba alto. Essas medidas são: estrutura da carcaça com uma bitola de entrada maior, ou pelo menos igual à de saída. A diferença de áreas desfavorece a cavitação. Bitolas grandes na sucção quando se tem vazão alta. Planilha de cálculo de NPSH, informa a máxima altura em que a bomba pode operar. Utilizamos para sugerir modificações na instalação ou outras alternativas para a correção do problema.